Dois nomes da literatura, o angolano Ondjak e o português Walter Ugumem, vêem a sua escrita levada ao palco em duas peças para ver em Alverca e na Póvoa de Varzim. Mais à frente, neste ensaio geral, sentamos-nos na praça da cidade de Medellín, na Colômbia, para conversar com o escritor Héctor Abad Faciolince sobre o seu novo livro, que nasceu da experiência traumática depois de ter sobrevivido a um ataque de míssil russo na Ucrânia. Contamos ainda com as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e revelamos o tema de avanço do novo disco do fadista Ricardo Ribeiro. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Odonato escutou a voz do fogo. Viu crescer nas árvores e nas casas. Lembrou-se das brincadeiras em criança. O fogo era feito com belos traçados de pólvora roubados na venda do padrasto. O livro Os Transparentes deu ao escritor angolano Ondjak em 2013 o prémio Saramago. Agora, a companhia de teatro Cegada leva esta história ao palco. Estreou esta noite no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca, onde vai ficar até 16 de novembro. É a oportunidade para conhecer esta história, que traça um retrato da cidade de Luanda no pós-guerra. Manuela Paulo, encenadora da peça, explica a atualidade que há neste texto de Ondjak, que tem já mais de 10 anos. Este livro sai há uns 10 anos, mas nós, quando nos sentamos à volta da mesa para os ensaios de mesa e levantamento de dramaturgia, concluímos que, apesar de ser um livro de há tantos anos atrás, continua a ser atual e fala desta Angola, das discrepâncias sociais e das pessoas humildes que se apoiam, não é? Dos tais transparentes que, mesmo dentro da transparência e da dificuldade, todos se apoiam. É a história de um prédio em que todos os vizinhos se apoiam nas adversidades, nos momentos complicados, festejam juntos, riem juntos, choram juntos. Isto é muito Angola. Com dramaturgia de Marta Dias, Os Transparentes está em palco com um elenco exclusivamente angolano. Manuela Paulo explica que sente que, com isso, há maior honestidade artística e veracidade na peça. Quando decidem fazer Os Transparentes, decidem que, se calhar, o ideal seria encontrar artistas angolanos para o fazer, artistas que estivessem mais próximos do objeto criativo que é a obra Os Transparentes. Porque não ser uma equipa angolana? Porque aqui na companhia pensou-se sempre no sentido de quem fosse interpretar esta obra fosse alguém que tivesse propriedade sobre esta cultura e sobre esta norma também, porque Ondjak escreve na norma angolana, portanto havia também essa preocupação e também dá, e eu acho que foi essa também a proposta da Cegada Teatro, uma honestidade artística muito mais presente. Num texto carregado de humor e ironia surge um retrato de uma sociedade com as suas discrepâncias. Manuela Paulo diz-nos como isso é a realidade de Luanda. Eu lembro-me que a última vez que estive lá foi há uns 10 anos, inclusive até levei o livro, já tinha lido, mas reli na viagem, e eu estava um dia à porta da casa da minha tia à espera de uma amiga para ir à praia e um dos guardas dizia: então como é que está Portugal? Na altura dizia: estamos lá com uma crise, e ele dizia-me: nós aqui, as nossas crises, nós apoiamos uns aos outros. Se eu não tenho arroz, eu bato na porta do vizinho, que o vizinho partilha o arroz dele comigo. E ao fim de semana conseguimos sempre fazer um convívio. Temos esse lado aqui também, temos essa Angola, temos a Angola das questões políticas mal resolvidas, temos a Angola das tragédias discrepantes, temos um bocado de Angola e da Luanda, principalmente porque isto passa-se mesmo em Luanda, e Luanda é uma cidade muito fervilhante, e eu tentei muito encontrar esse fervor, essa passagem da felicidade total para a tristeza e para o abismo de um dia para o outro, que é muito característico do ambiente da África, do ambiente de Luanda, porque Luanda é uma cidade com muita gente, muito confusa, e acho que isso está latente no livro e está presente também aqui na nossa peça. O escritor Ondjak acompanhou o processo criativo da companhia de teatro, entregou-lhes o seu livro, dando-lhes total liberdade. O apoio ficou pura e simplesmente no facto dele dizer-nos que estaria disponível e aberto para qualquer dúvida que quisesse que fosse posta, e a generosidade com que ele apareceu aqui, inclusive de surpresa, e falou connosco e nos disse que agora o texto era nosso, aquele objeto era nosso para nós criarmos um outro objeto que não é o livro, mas cuja base é o livro. E este texto também merecia esta imersão que nós fizemos. Nós
consideramos, sendo todos os 5, eu e os 4 atores angolanos, este processo um regresso a casa. A companhia Cegada está no palco do Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca. Depois a peça vai viajar. A nossa primeira digressão é logo Saragossa, a seguir acho que temos Badajoz, depois temos Covilhã, temos Lagos, ainda faltam fechar umas de quantas outras e existe a possibilidade e a vontade, e já estamos em conversações para ir a Luanda fazer a peça. Para já pode ver Os Transparentes com a interpretação de Anilson Eugênio, Eduardo Oliveira, Cássia Laureano e Kevin Cassul em Alverca até 16 de novembro, com sessões de quinta a sábado às 9 da noite e aos domingos às 4 da tarde. Ouço pianos! Ouço pianos! É a fúria lá fora, meu querido. Está em volta de toda a casa. Chegou aqui. Na Póvoa de Varzim estreia outra peça de teatro que tem como autor o escritor Walter Ugumem. Partitura da Guerra chega ao palco do Cine Teatro Garrett no próximo dia 7 de novembro pela mão da Companhia Certa. Trata-se de um texto inédito de Walter Ugumem que conta com a encenação de Eduardo Faria, que ao ensaio geral explicou de que fala esta peça para 3 atores e que parte de um olhar sobre a guerra da Ucrânia. Ele aborda muito mais a situação dessas pessoas numa situação de guerra, portanto não há uma leitura propriamente política da guerra, especificamente da Ucrânia, não é? No conflito da Rússia com a Ucrânia, mas há muito mais uma vertente daquilo que a guerra condiciona, ou quanto condiciona o ser humano, quanto transforma e o quanto o molda na sua vivência, quando o ser humano está sobre essa carga toda emotiva e tem a vida tão em risco como numa situação de guerra. A guerra, os seus efeitos, estão nesta Partitura de Guerra, uma peça em que Walter Ugumem recupera uma personagem dos seus livros para a trazer para o teatro e junta-lhe um pianista, neste caso o intérprete Raul da Costa, que partilha com os atores o palco desta história. Nesta família que estamos a falar de um casal e de uma irmã da esposa do casal, ou seja, uma cunhada, a personagem masculina, que se chama Sasha, quem conhecer as obras do Walter consegue facilmente descobrir de que obras é que estamos a falar. Também é interessante lançar esse desafio às pessoas. E o Sasha é alguém que está, de alguma maneira, aprisionado na sua mente, alguém que ama música, sobretudo Tchaikovsky, é um fã de Tchaikovsky. Para Sasha, todos aqueles barulhos e todos os ruídos da guerra são como se estivesse a ouvir um piano a tocar constantemente. É neste estado de semi-loucura, de embriaguez, de sonho, de dor, que o Walter nos coloca as personagens numa situação de sobrevivência. E no caso do Sasha, é alguém que sempre foi apaixonado pela música e que todo o barulho da guerra para ele é música, é como se fosse música. Com interpretação ao vivo do pianista Raul da Costa, a peça conta com as atrizes Joana Luna e Joana Soares. Eduardo Faria lembra que, para já, ir ao Cine Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, é a oportunidade única para ver e ouvir esta peça. Nós vamos estrear, de facto, aqui no Cine Teatro Garrett, aqui na Póvoa de Varzim, no dia 7 e com repetição no dia 8. Ainda não temos nenhuma data confirmada a 100%, mas temos já intenções de levar o espetáculo a outras paragens. E é interessante porque não é falsa publicidade quando eu digo que não sei exatamente se isto é uma peça de teatro com um concerto de piano ou se é um concerto de piano com uma peça de teatro, mas o que é facto é que há inclusive festivais de música clássica que já nos estão a procurar no sentido de eventualmente incluírem este espetáculo no programa dos festivais. A Companhia Certa estreia na Póvoa de Varzim, Partitura da Guerra, uma peça a partir de um texto inédito de Walter Ugumem para ver dias 7 e 8 de novembro no Cine Teatro Garrett.
Esta é a história de um escritor que sobreviveu a um ataque com um míssil russo na Ucrânia. O colombiano Héctor Abad Faciolins acaba de lançar em Portugal o livro que, na verdade, não queria escrever, mas que sentiu a responsabilidade de o fazer. O autor do inesquecível livro Somos o Esquecimento que Seremos passou por uma experiência trágica que roubou a vida a uma escritora, sua amiga, que com ele jantava quando a guerra lhes interrompeu a vida. É um livro que me custou muito escrever. A primeira tentação era quedar-me callado. Foi um livro que me custou muito escrever. A primeira tentação foi ficar calado. Era o silêncio. Eu sou especialista em esquecimento e queria esquecer, mas ao mesmo tempo senti uma responsabilidade e obrigação de deixar um testemunho, sobretudo pela minha colega ucraniana, a Vitória Amelina, que morreu à minha frente num ataque que foi um crime de guerra atroz e horrível de Putin e do exército russo, num lugar próximo de uma frente de guerra, mas num espaço civil, num restaurante, uma pizzaria. Eu queria dar-lhe voz, agora que ela já não tinha voz, e contar a minha experiência de uma breve viagem à Ucrânia. E também queria contar minha própria experiência de um breve viagem à Ucrânia. Este livro que lhe saiu de dentro tem o título A Nossa Hora. Percorre as memórias de Héctor Abad Faciolins na Ucrânia e de como nasceu a relação com este país ainda antes da guerra. Alguns anos antes, duas jovens editoras ucranianas Alguns anos antes, duas jovens editoras ucranianas fundaram uma editora que primeiro se chamou Macondo, um nome muito colombiano. E depois passou a chamar-se Compasso. Não sei por que mudaram de nome. Elas traduziram o meu livro, Somos o Esquecimento que Seremos, para ucraniano. Não houve lançamento, primeiro por causa da pandemia, depois por causa da invasão russa. Mas quando voltaram finalmente a fazer uma feira do livro em Kiev, elas convidaram-me. Eu tive muito medo de ir à Ucrânia, mas resolvi ir porque elas não tinham medo de estar ali a viver e eu sentia muito mal dizer-lhes que não era capaz de ir. Então renunciei à minha cobardia e fui à Feira do Livro de Kiev para a apresentação do livro. Foi aí que conheci a Vitória Amelina, que estava a apresentar um livro de um poeta ucraniano que foi sequestrado, torturado e assassinado pelos russos. Ele tinha deixado uns diários escondidos, enterrados debaixo de uma árvore, e ela própria, com uma pá, os tinha resgatado do local onde o pai deste poeta lhe disse que estavam. Ela já tinha dado voz a este poeta quando ele não podia aparecer em público, e eu nunca pensei que algum dia teria de ser eu a falar em nome dela quando ela já não pudesse falar. Depois de que ella tampouco podia falar. Héctor Abad Faciolins integrou o movimento Aguenta a Ucrânia. O escritor colombiano sente-se envolvido com os acontecimentos internacionais do seu tempo e situações como as de Gaza levam-no a responder com a escrita. Mientras eu escrevia esta crónica sobre Ucrânia, ao mesmo tempo escrevia também uma novela corta. Enquanto escrevia esta crónica da Ucrânia, ao mesmo tempo escrevia um pequeno romance sobre um velho que tenta contrabandear comida para Gaza. Estas duas guerras que me afetam e me ofendem pessoalmente são duas guerras que falam muito do nosso tempo, no qual os homens fortes e com um exército potente e os países mais fortes acham que podem fazer o que lhes dá na gana. Eu sei que o que faço serve para pouco, mas se eu fosse um músico, escreveria uma peça. Se fosse um médico, tentaria fazer algo pelos feridos da Ucrânia ou de Gaza. Se fosse engenheiro, tentaria aperfeiçoar um drone de defesa. Eu escrevo, sou cúmplice deste mundo e da história que me tocou viver, e quando essa história te toca pessoalmente, como me aconteceu na Ucrânia, posso colocá-lo numa crónica. Nós, os escritores, escrevemos com a experiência, com a memória e a imaginação. Sinto que, se fosse jornalista, também faria uma reportagem sobre o tema. Enfim, sou escritor e posso escrever sobre coisas muito íntimas, um poema de amor, mas também posso escrever sobre o que me fazem sofrer as guerras de hoje. Y bueno, puedo escribir de cosas muy íntimas, puedo escribir un poema de amor, pero también puedo escribir lo que me hacen sufrir las guerras de hoy. Héctor Abad Faciolins ficou ferido com os estilhaços do míssil russo no livro A Nossa Hora, editado pela Alfaguara em Portugal, com tradução de Margarida Amado Costa, ilustra esse momento com retratos seus. Nesta entrevista que o Ensaio Geral fez em Medellín, na Colômbia, na cidade de Faciolins, o autor descreveu-nos as discrepâncias do país em que vive. Es un país que está como en equilibrio entre
progresar e sair adelante. É um país que está num equilíbrio entre progredir e avançar ou cair no desespero, na violência e na guerra. Nunca sabemos qual das duas forças vai ganhar, mas creio que muitos de nós lutam com a cultura, com a escrita, com o que seja para que esse equilíbrio se incline para o futuro, para o otimismo, para uma sociedade mais justa, menos violenta, onde todos possamos desenvolver os nossos grandes ou pequenos talentos em liberdade. Desarrollar nossos pequenos ou grandes talentos em liberdade. O pensamento do escritor colombiano Héctor Abad Faciolins, autor de A Nossa Hora, já pode encontrar nas livrarias. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. A atribuição do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural à pianista Maria João Pires constitui o reconhecimento de uma artista para além das qualidades excepcionais da pianista de eleição. O modo como se afirmou como intérprete dotadíssima permitiu revelar, através da história da música, a força criativa dos maiores autores e a influência que exerceram na consolidação de um espírito europeu baseado na liberdade e na cultura. Estamos perante uma das pianistas mais poéticas e influentes da Europa. Além de ser uma extraordinária intérprete, é uma educadora visionária, uma pensadora cultural e uma revolucionária silenciosa que devemos destacar. Em prol do património cultural, no 20º aniversário da Convenção de Faro do Conselho da Europa sobre o valor do património na sociedade contemporânea, estamos perante um grito de alerta que nos permita chegar-nos à defesa, à preservação do que recebemos das gerações que nos precederam. Falo-vos do património material, dos monumentos, dos templos, dos marcos da presença humana, mas também do património imaterial, das tradições, das receitas, dos testemunhos de vida. Ainda a natureza e a paisagem como marcos do diálogo entre a sociedade e o meio natural. Não podemos esquecer ainda o património digital e a criação contemporânea. O património cultural não é uma realidade do passado, mas uma realidade permanente que pode constituir-se em fator de paz, de respeito mútuo e de diálogo intercultural. Anteriormente foram premiados Claudio Magris, Orhan Pamuk, Eduardo Lourenço, Plantu, Wim Wenders, Bethany Hughes, Fabiola Gianotti, o cardeal Tolentino Mendonça, Anne Teresa Kirchbecker, Oksana Liniv, Jorge Chaminé e Thomas Struss. A noção de património cultural comum obriga-nos, afinal, à responsabilidade de unir esforços, seguindo os melhores exemplos. As contas do passado. É com Ana Moura que Ricardo Ribeiro está a lançar o single do seu novo disco que sairá no próximo ano. Em entrevista ao Ensaio Geral, o fadista explica que se trata de uma canção de amor na qual a voz de Ana Moura se encaixa. De facto é uma canção de amor, mas é mais do que isso. São versos de compaixão com a vida e connosco próprios e que com amor e empatia nos podemos salvar uns aos outros. Não fala só do amor, daquele amor carnal e daquela noção de amor que possui, mas daquele amor que liberta e que permite ao outro ser aquilo que é na sua verdadeira essência. Esta canção tinha muito a ver com a Ana, porque a magia e a elegância que ela dá às palavras e depois a sua maneira de interiorizar as melodias ia dar uma cor e uma grandeza e beleza a esta música que fazia todo sentido que fosse a Ana. Não é? No novo disco que sairá no primeiro trimestre de 2026, Ricardo Ribeiro explica que explora as várias geografias musicais. O disco que aí vem é muito baseado nesta ideia da liberdade, mas de uma liberdade que, como dizia o Kant,
ser livre, e a liberdade é fazer tudo aquilo que não se gosta. Neste caso eu faço tudo aquilo que gosto e portanto também aquilo que a mim me dá prazer. E depois não te posso ainda adiantar o nome do álbum, mas quando vires o nome do álbum vais perceber tudo isto que eu quero dizer, não só tu, mas todos aqueles que nos ouvem e todos aqueles que vão ouvir o disco. Nós não podemos trair a nós mesmos, não é? Portanto, há uma coisa que é fundamental. O processo da feitura deste disco também vai ter algumas músicas minhas e letras minhas, coisas que eu não tinha até agora me atrevido muito. Aparecia uma letra aqui pontualmente, ou uma melodia. Agora este disco terá mais coisas minhas, mais versos meus e mais música minha, e portanto é logo à partida diferente. E depois também vais poder ouvir este disco e podes considerar, pode ser um fado, pode ser um chamamento de Moezino, um lamento de escravo, uma súplica de um condenado, ou apenas uma voz apaixonada, desejosa de instantes, ou até mesmo um grito de um canto que está escrito do outro lado do canto, não é? Porque na realidade eu sou um português da Ibéria, não é? Oriunda dos mares ricos e profundos, sozinha e grande como o oceano que a fez, portanto eu considero-me um tipo desta península, com essas bebedeiras todas de cultura que ela nos dá, passa a expressão. É com a voz de Ricardo Ribeiro e Ana Moura, neste Maré, single de avanço do novo disco do fadista, que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Eu sei que me salvas com o mar que o teu sal dá. E eu sei que me salvas numa maré tão suave. Tentei, mas não me sais da cabeça. Eu dei voltas ao sol na esperança que aqueça. E eu sei que o beijo que me dás faz parte das teias que me teces. Ouço-te nas esperanças do mar. Eu sei que me salvas quando dermos de caras com o tempo. E eu sei que me salvas. Eu sei que me salvas com o mar que o teu sal